Saúdo a todos, que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por essa oportunidade. Podemos estarmos aqui mais uma vez compartilhando da sua lei, dos seus mandamentos, da sua instrução, que é vida e que nos direciona para um caminho de justiça, de obediência diante da presença do Eterno. Nessa oportunidade, gostaria de estar compartilhando um estudo com referência no texto principal em Malaquias capítulo 4, mencionando sobre o grande dia e terrível do Senhor na sua volta, como também atrelado ao castigo também dos ímpios, em questão do que está descrito em Apocalipse capítulo 20, em especial no verso 10, sobre a segunda morte, que é o lago de fogo, a morte eterna a qual os ímpios passarão e serão destituídos da glória de Deus e serão aniquilados e destruídos da sua presença. Em Malaquias capítulo 4 vai estar pontuando sobre esse juízo sobre os ímpios, mas também sobre a redenção para o justo, a qual o sol da justiça irá resplandecer. Malaquias capítulo 4, verso 1, que nos diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, no monte Sinai, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Profeta Malaquias, esse último capítulo com 6 versos, mencionando sobre esse grande dia terrível, poderoso do Senhor. Temos conhecimento que na volta do Senhor os ímpios serão destruídos, serão mortos pela espada que sai da boca do Messias. O grande juízo, ao findar da grande batalha do Armagedon, a grande ceia do Senhor, presidentes, governantes, as aves serão chamadas para comer as carnes dos cadáveres, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, aonde estiveram os cadáveres, ali estarão as águias. E nisso nós percebemos a grande ceia, a grande matança. Mas, ao findar isso, iniciando o reino milenar de Cristo, ao findar do reino milenar, a última grande batalha, a qual o dragão será solto e irá enganar as nações, após vemos o grande juízo final. E nesse grande juízo final nós observamos lá em Apocalipse que os santos participam da primeira ressurreição, ao soar da última trombeta, a 7ª trombeta, no capítulo 11 de Apocalipse, que os reinos se tornam do Senhor Jesus Cristo, o Messias, e Ele reina sobre as nações. Porém, os ímpios, os mortos, que padeceram, que desceram à sepultura sem aliança com o Eterno, que não participaram da primeira ressurreição, irão ressuscitar na segunda ressurreição, passando pelo juízo final e recebendo a sentença, e todo aquele que não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. O lago de fogo que é a segunda morte. Em Apocalipse diz que a sepultura, juntamente com a morte, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E nisso nós compreendemos realmente
o destino dos ímpios será distante de Deus, e nisso compreendemos que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 15, relatando sobre a ressurreição, e ele diz: o último inimigo a ser aniquilado, a ser destruído, será a morte. Quando a morte for destruída, todos os ímpios já vão ter sido destruídos. E nisso nós percebemos esse texto de Malaquias capítulo 4 relata muito bem o estado a qual os ímpios serão conduzidos, se tornarão como palha. O fogo os abrasará, esse fogo que nós compreendemos que é o fogo eterno. As consequências serão eternas. Não haverá mais possibilidade de vida, não haverá mais possibilidade de se manter em existência. E é por isso que lá no Salmo 1, o salmista diz que os ímpios não subsistirão da congregação do justo. Subsistir é manter em existência. O ímpio não se manterá em existência, como nós também lemos aqui a palavra de Malaquias na profecia, que o Senhor não manterá nem raiz e nem ramo do ímpio. Isso está em conexão com o Salmo 21, verso 8 e verso 9. O ímpio será totalmente aniquilado, abrasado pelo fogo e se tornará como palha, como cinza debaixo dos pés do justo. E nisso nós percebemos as promessas, a redenção para aqueles que estiverem aguardando a volta do Senhor e receberem a vida eterna, porque só receberão a imortalidade aqueles que passarem pela transformação da volta do Senhor no arrebatamento, ou aqueles que dormiram no Senhor e passarem pela primeira ressurreição. Apenas aqueles que passam pela primeira ressurreição e os que são transformados na volta do Senhor recebem a imortalidade, porque o homem é mortal. O homem, em todas as suas circunstâncias, ele é mortal. Apenas pela transformação da volta de Cristo é que o homem pode, o justo, pode receber a imortalidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que isso que é mortal irá se revestir da imortalidade. Isso que é corruptível irá se vestir da incorruptibilidade. E é nesse momento que a morte será tragada. E nisso nós percebemos as promessas do Senhor, as promessas para nós, os que guardarmos a lei e os mandamentos do Senhor, o sol da justiça e a salvação irá resplandecer. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. O grande lago de fogo, a segunda morte para os ímpios, como também a própria morte será aniquilada, será destruída. Também os ímpios serão destruídos, passando pela morte eterna, a segunda morte, a qual está descrita em Apocalipse, que nós vamos estar lendo também em sequência do capítulo 20. No verso 4, Malaquias profetiza: lembrai-vos da lei de Moisés, esta lei que foi dada, que está registrada em Êxodo capítulo 19, verso em sequência do capítulo 19, também no capítulo 20, quando Deus deu a lei no Sinai, deu a lei em Horebe para o povo de Israel. O casamento de Deus com o povo de Israel, como uma nação sacerdotal, nação santa, separada, justa. E da mesma forma nós que fomos aproximados através do Messias da congregação de Israel, também devemos ser santos e buscarmos guardar a lei de Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são estatutos e juízos. A lei do Senhor são estatutos para nós seguirmos, para nós obedecermos, para nós caminharmos o caminho de perfeição, para nós mortificarmos a nossa natureza pecaminosa, para nós nos preservarmos do grande dia de juízo do Senhor, para nós não caminharmos um caminho para a morte eterna, mas sim para a vida eterna. E aqui nós percebemos a necessidade de guardarmos a lei do Senhor.
Em sequência, Malaquias profetiza dizendo: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande dia do Senhor e terrível, que o Senhor vai aplicar a sua ira. Mas nisso nós entendemos pelos textos do Novo Testamento, a qual o próprio Cristo, o Messias, proferiu, que este Elias era aquele que foi enviado, que foi João Batista, que veio no espírito de Elias, que veio vestido da mesma forma que Elias vestia, andando pelo deserto, proclamando, preparando o caminho para o Senhor. E nisso nós vamos observar em Mateus capítulo 11, verso 13, verso 14, o próprio Cristo proferindo que João Batista foi esse Elias que viria profetizando, anunciando a volta, o caminho para o Senhor. E nós temos conhecimento que após a volta, a primeira volta do Messias, como também a consumação da sua vida, do seu sacrifício perfeito, iniciando a ação dos apóstolos, quando o apóstolo Pedro proferiu e pregou e profetizou em Atos capítulo 2, ele mesmo proferiu: nós estamos vivendo os últimos dias. Após a confirmação da nova aliança em Atos 2, em conexão com Gênesis capítulo 12, os apóstolos iniciam a pregação proferindo que eles estavam nos últimos dias e que estende até os dias de hoje. Esta profecia de Malaquias diz respeito ao estado final dos ímpios, que serão exterminados, provarão a morte eterna, provarão o estado de estar longe de Deus eternamente. Não irão subsistir, não irão receber a imortalidade, porque a imortalidade será apenas para os salvos. Não irão receber um corpo corruptível, mas irão ressuscitar para o juízo num corpo carnal, num corpo terreno, que irá perecer no fogo eterno. Esse será o destino para os ímpios, mas para os salvos receberão um corpo incorruptível para poder viver eternamente com o Senhor. Esta profecia de Malaquias mostra para nós como o fogo do eterno irá abrasar, irá destruir. Quando diz não deixará raiz nem ramo, não irá como manter algum contato, como o joio, também na parábola do trigo e do joio, será arrancado na colheita. O ímpio também será retirado e não deixará raiz nem ramo, porque quando uma árvore é retirada, se deixa alguma raiz, algum ramo, ela pode voltar a frutificar novamente. Mas o ímpio será arrancado com raiz e ramo, será abrasado, como também nós observamos que se tornará como palha, como cinza, naquele grande dia. Nesse grande dia, aonde a ira e o juízo de Deus irá aplacar sobre os ímpios, aonde todos os ímpios de todas as eras que ignoraram a lei do eterno, a palavra de Deus, e que não devotaram os seus corações para aprender a palavra do eterno, da mesma forma, eles também terão que se levantar no juízo para prestar conta, e sendo julgados, recebendo a condenação, serão encaminhados para o fogo, para o lago de fogo, para a morte eterna. E aqui nós observamos em conexão o Salmo 21, verso 8, vai nos dizer o verso muito em conexão com o que nós estamos lendo em Malaquias capítulo 4. Salmo 21, verso 8 e verso 9, que nos diz: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem, tu os farás como um forno aceso, quando te manifestares, o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Os ímpios serão consumidos na indignação de Deus. O fogo, o grande lago de fogo, a segunda morte irá consumir os ímpios.
irá devorar quando o Senhor se manifestar. Os ímpios, por desobedecer à lei de Deus, se tornam automaticamente inimigos de Deus. Da mesma forma como nós iremos ler e mencionamos que a morte será o último inimigo a ser aniquilado, da mesma forma todos os ímpios que desobedeceram à lei de Deus se constituem inimigos do Todo-Poderoso. E sendo que a morte será o último inimigo a ser aniquilado, destruído, também os ímpios serão aniquilados, destruídos antes que a morte venha a ser a última inimiga a ser aniquilado. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. O Senhor fará como um forno aceso. Quando o Senhor manifestar, os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Como a palha se tornará em cinza, o fogo do Eterno os consumirá. Lendo agora uma palavra dos profetas, em Isaías capítulo 34, e compreendemos que esse texto está em ligação com o Apocalipse capítulo 20, 10, como nós lemos a expressão: nem de dia nem de noite se apagará para sempre a sua fumaça, e subirá de geração em geração, de século em século, e ninguém passará por ela. Esta palavra de Isaías capítulo 34 está em ligação com o Apocalipse capítulo 20, verso 10, que menciona que a fumaça do tormento subirá para o século dos séculos. Compreendendo esta profecia, entendemos que o tormento não será algo eterno, mas as consequências serão eternas. As consequências serão de destruição, onde os ímpios serão aniquilados, consumidos, se tornarão como palha e não terão possibilidade de se manter em vida, não obterão vida eterna, mas receberão destruição eterna. E esse texto de Isaías capítulo 34, mencionando uma profecia contra Edom, nos diz respeito a essa conexão, mostrando aonde também Deus prometeu a destruição e também uma ação para os séculos dos séculos, como a mesma linguagem que é utilizada em Apocalipse é usada aqui em Isaías capítulo 34, aqui no verso 10, como também é usada em Apocalipse capítulo 20 e verso 10. A profecia nos diz: chegai-vos nações para ouvir, vós povos escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor, mais uma vez, indignação, como nós lemos lá em Salmo, a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo exército delas. Eles a destruiu totalmente, entregou à matança, e os mortos serão arremessados, e o seu corpo subirá o mau cheiro, e com seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro ou pergaminho, e logo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou no céu. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia da gordura de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bósara e grande matança na terra de Edom, juízo contra Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros como os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião, e os seus ribeiros se tornarão em pés, em piche, em asfalto, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés, em piche ardente. Nem de dia
nem de noite se apagará para sempre a sua fumaça. Subirá de geração em geração, será assolada e de século em século ninguém passará por ela. Aqui há uma promessa e um juízo contra a terra de Edom. E essa mesma linguagem Apocalipse utiliza sobre o tormento que subirá dos séculos, fumaça sobre fumaça. Isto mostra que o juízo de Deus, o lago de fogo, será uma morte eterna, será consequências eternas, não que seja um tormento eterno, mas uma morte eterna, uma consequência que será irreversível, não poderá ser mais reajustada e reavaliada. Aqui em Mateus capítulo 11 nós vemos a menção do texto que nós lemos em Malaquias capítulo 4, mencionando sobre Elias. Em alguns momentos os saduceus, fariseus, sacerdotes vieram perguntar para João Batista se ele era Elias. Ele mesmo proferiu que não, mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ele veio na representação de Elias, como pelo deserto, nas vestimentas, como também na pregação, como Elias, preparando o caminho do Senhor. Mateus capítulo 11, verso 9 diz: mas então, que foste ver um profeta, o Senhor Jesus, o Messias, dizendo: sim, vos digo, eu, e muito mais do que profeta, porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus Cristo proferindo no verso 14. Se alguém, quando ele estava proferindo aquelas palavras, que quisesse dar crédito, é este, João Batista, o Elias que havia de vir. Realmente, João Batista veio preparando o caminho do Messias, fazendo o batismo com arrependimento, a qual o Messias também participou, ele que veio no espírito de Elias, este Elias que Malaquias profetizou no capítulo 4, que viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Marcos capítulo 9, verso 11, e interrogaram dizendo: porque diziam os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser alvitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Jesus, mais uma vez, proferindo sobre João Batista. Em João, capítulo 1, nós vemos aqui os sacerdotes perguntando para João quem ele seria. Verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. Ele mesmo ocultava. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aqui nós vemos João Batista dando testemunho das palavras dos profetas, como Isaías proferiu. Em 1 Coríntios capítulo 15, como menciona sobre a ressurreição, como também é o aniquilamento e a destruição de todo o império das trevas. O próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo, irá colocar tudo debaixo dos seus pés.
e no final do seu reinado milenar entregará o reino ao Pai. Verso 21, 1 Coríntios 15, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Eterno, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Todos os inimigos do Eterno, do Messias, serão aniquilados, todo o império será destruído, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque a morte será aniquilada no fim? Porque ela é usada para a destruição, o aniquilamento de todos os inimigos de Deus, os ímpios, destruídos na segunda morte. Todo o império será destituído e colocado aos pés do Messias. E no final, a morte será o último inimigo que vai ser aniquilado. E é por isso que na Nova Jerusalém vai mencionar que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, mais choro. Como também o próprio Senhor Jesus Cristo, que no lago de fogo, no tormento, haveria ranger de dentes. Na Nova Jerusalém, no novo estado, quando tudo estiver destituído, o império das trevas, morte aniquilada, não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto, porque todas as coisas serão novas. E o próprio Messias diz: eis que faço nova todas as coisas. Se nós atentarmos aqui no verso 50 do capítulo 15 que nós estamos, nós vamos perceber o momento a qual somente os salvos irão receber a imortalidade. O homem, nós, na situação que estamos hoje, somos mortais, somos almas viventes, temos um corpo, temos um espírito, um fôlego de vida, não impessoal, não um fôlego de vida de uma imortalidade, mas um fôlego de vida que o próprio Eterno nos concede, o próprio Deus nos concede, e nos tornamos uma alma vivente, temos atitude, temos ação, e como a própria palavra do Senhor nos diz, que quando na morte o fôlego de vida, o espírito é tirado, o corpo volta ao pó, nós voltamos ao pó, e como está lá em Ezequiel capítulo 18, verso 4, toda alma que pecar, esta morrerá. E é por isso que somente na volta do Messias, na volta do Senhor, os salvos irão receber a imortalidade. Os ímpios não irão receber um corpo incorruptível para passar a eternidade, porque eles não vão passar na primeira ressurreição. Só recebe corpo glorificado, incorruptível, quem passa pela primeira ressurreição e quem é transformado na volta do Messias. Os ímpios irão ressuscitar com corpos naturais, para padecer o castigo conforme os seus pecados, no lago de fogo, e também ser aniquilados, como a morte será a última que será destruída na morte eterna. Por isso entendemos, somos uma alma vivente, o que o Senhor criou e formou Adão. Um corpo, temos um fôlego de vida, um espírito que provém, um hálito que vem de Deus, não uma parte imaterial, não uma parte imortal dentro de nós. Somos mortais, constituintes de corpo, mas espírito, fôlego de vida, nos tornamos alma vivente. Os ímpios que dormem no pó da terra, o fôlego de vida Deus tirou no momento de suas mortes, e o Senhor trará eles em vidas para o juízo, no momento da segunda ressurreição, não em corpo glorificado, mas em corpos naturais, para padecer a destruição eterna no lago de fogo. Mas aqui no verso 50, nós vemos a promessa que o apóstolo Paulo menciona sobre o soar da última trombeta, o momento da imortalidade. O salvo irá receber a imortalidade na volta do Messias.
Na volta, aqueles que dormem no Senhor irão ressuscitar o soar dessa trombeta. E agora digo isto, irmãos, verso 50, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte será tragada nesse momento, quando os salvos que dormem no Senhor, na primeira ressurreição, receber o corpo glorificado, como também os vivos que estiverem justos, aguardando a volta do Senhor, terão seus corpos transformados. Apenas o justo, o salvo, receberá o corpo incorruptível, o corpo glorificado para estar diante do Senhor. Em 2 Pedro capítulo 2, nós vemos o exemplo que ficou das cidades de Sodoma e Gomorra. E em Judas nós vamos estar lendo que a cidade de Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra não está queimando até os dias de hoje. Isso mostra que o fogo eterno não demonstra que o fogo irá queimar eternamente, mas que as suas consequências serão eternas. As cidades foram destruídas, as cidades foram aniquiladas, e isso mostra, aqui em 2 Pedro, e em conexão com Judas, no verso 6, demonstrando também que as cidades ficam como exemplo para aqueles que viveram de uma forma ímpia e que vivem de uma forma ímpia até o dia de hoje. Verso 4, começando: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado em abismo, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, como mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza. Da mesma forma, lá em Malaquias capítulo 4 menciona que os ímpios se tornarão em cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivem de uma forma impiamente. Os que vivem hoje, os que viveram no passado impiamente, as cidades foram postas como exemplo. Da mesma forma, ela foi destruída, se tornou em cinza, foi atingida pelo fogo eterno. Também os ímpios irão padecer o mesmo juízo, o mesmo fogo eterno. Aqui nós percebemos em Judas, capítulo 7, observamos dizendo: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles indo após a sua carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O mesmo fogo que haverá da segunda morte, o grande lago de fogo, que é um fogo eterno, que é o próprio Deus que colocou em Sodoma e Gomorra, e é o próprio Deus que abrasará os ímpios. Da mesma forma, os ímpios sofrerão a pena do fogo eterno que Sodoma e Gomorra padeceu. Sodoma e Gomorra não está queimando até os dias atuais, mas sofreu a destruição. As consequências foram eternas. A destruição, o aniquilamento, o abrasar do fogo divino consumiu a cidade, dando só tempo dos anjos avisar a Ló, a sua família, sendo que sua mulher olhou para trás, se tornou uma estátua de sal, e ele e suas filhas fugiu pela orientação dos anjos. Mas as cidades foram consumidas, tanto que Abraão também pôde observar a destruição de Sodoma e Gomorra
logo após a ausência dos 3 anjos que apareceram na sua tenda, e ele intercedeu por Sodoma e Gomorra pelo amor que ele tinha pelo seu sobrinho Ló. E nisso nós observamos que Sodoma e Gomorra ficou para as gerações passadas e é para a geração presente. Todos aqueles que vivem, como o apóstolo Pedro proferiu, como também Judas está proferindo, ficam como exemplo para todos aqueles que viveram e vivem de uma forma impiamente, que serão destinados, da mesma forma que Sodoma e Gomorra padeceram o fogo eterno, também os ímpios padecerão o fogo eterno e se tornarão em palha, em cinza, como Malaquias profetizou, e como Sodoma e Gomorra também padeceu a destruição eterna. E nisso nós vamos observar que as palavras dos profetas vão se complementando com as palavras dos apóstolos, porque os apóstolos estão fundamentados nas palavras dos profetas. Os profetas estão fundamentados na Torá, na lei, daquilo que Deus deu para Moisés, o Pentateuco, nos livros históricos, nos salmos, como nós lemos lá no Salmo, mencionando sobre o grande juízo do Senhor, o grande forno, a qual o Senhor irá abrasar, irá consumir os ímpios. E nisso nós vamos tendo essa visão, essa macrovisão das profecias do entendimento da palavra do Eterno. Aqui nós entendemos o que lemos lá em Isaías capítulo 34, verso 10, o verso 10 de Apocalipse 20, está em conexão e diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta? E o falso profeta, onde está o sistema do engano, o sistema do reinado que traz todo o paganismo para o mundo, as falsas doutrinas, e onde está a falsa religião, o falso profeta? E de dia e de noite, o mesmo termo usado lá em Isaías 34, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A mesma profecia de Isaías 34, verso 10 também profetiza para Edom, que Edom também teria a fumaça para o século dos séculos. Edom são aqueles que são descendentes de Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó, os edomitas. O juízo de Deus, a profecia pode ter sido cumprida na história, mas Edom não está até os dias de hoje queimando, não está tendo realmente a fumaça, a tormenta até o dia de hoje. Da mesma forma, isso se aplica à destruição dos ímpios na segunda morte, a morte eterna, mediante a palavra dos profetas, como o Senhor também proferiu para Edom, como também o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Da mesma forma, os ímpios também serão destruídos no lago de fogo, da morte eterna, e serão determinados para estar ausentes eternamente da presença de Deus, porque sofrerão a segunda morte. Da mesma forma que os justos irão receber a vida eterna, também da mesma forma os ímpios não receberão a vida eterna, e por não receber a vida eterna, não receberão a imortalidade, não receberão um corpo incorruptível para sofrer o tormento, mas padecerão no corpo natural, mediante o fogo eterno, as consequências eternas da inexistência, como está no Salmo 1, que o ímpio não irá subsistir da congregação dos justos, não irá manter em existência, mas irá sofrer a pena do fogo eterno, como Sodoma e Gomorra também sofreu. Verso 13 de Apocalipse 20, e aqui nós observamos que os livros serão abertos, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se um livro, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura, a melhor tradução, a morte e a sepultura deram os mortos, e neles havia, a morte e a sepultura deu o que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui entendemos o sentido da segunda morte. E a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, no fogo eterno. Como nós entendemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, que os ímpios sofrerão a morte eterna, e aqui nós observamos em Apocalipse que a morte também será lançada no lago de fogo, sendo que a morte será o último inimigo a ser destruído, e nisso cumpre
a palavra do Senhor sobre a destruição do império das trevas e a entrega do Messias do reino para o Eterno, para o Pai. E nisso nós observamos as palavras proféticas, a palavra de Isaías capítulo 34, os Salmos, Malaquias, 2 Pedro, carta geral de Judas. Nisso nós observamos o grande juízo do Eterno sobre os ímpios. Por isso não vamos medir esforços de anunciarmos a lei do Eterno, de pregoarmos para podermos alcançarmos alguns a mais, para guardar, como Malaquias diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que foi dada em Horebe, no Monte Sinai, para que nós possamos alcançar vidas, para que elas não possam sofrer esse grande juízo, esse grande fogo que irá abrasar, irá consumir os ímpios, irá trazer destruição, consequências eternas, morte eterna. Para o justo, para o salvo, receberá a imortalidade, receberá o corpo glorificado para viver eternamente, mas o ímpio irá padecer da destruição eterna. Esta palavra de Malaquias capítulo 4 traz uma reflexão e demonstra para nós que nós estamos caminhando para os juízos de Deus, para a volta do Messias, para os finais dos tempos, para o grande juízo, para o grande trono branco, que todos os homens terão que prestar conta. Todos terão que prestar conta diante do trono branco, diante do Eterno, do grande juiz. Isto demonstra, hoje os homens podem estar vivendo de uma forma como Sodoma, como Gomorra, conforme as concupiscências da sua carne, dos seus desejos, dos seus furtos, dos seus adultérios, mas nós vamos compreender que naquele grande dia ninguém vai escapar do prumo de Deus, da balança de Deus, como Jó viu em Jó capítulo 31. Ninguém vai escapar, e o juízo de Deus vai ser aplicado, o juízo de Deus vai ser lançado. E é por isso que aqui no primeiro salmo, falando sobre a bem-aventurança do varão que medita na lei do Senhor, nos seus mandamentos, como uma árvore plantada ao ribeiro, que frutifica, que dá fruto na sua estação própria, no verso 5 diz: pelo que os ímpios não subsistirão, não se manterão em existência no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Disso nós entendemos as palavras dos profetas, as palavras do Senhor, mediante o que Malaquias profetizou. E nós observamos que todos aqueles que não guardarem os mandamentos do Senhor serão ausentados da presença de Deus. Verso 7 do capítulo 21 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, a morte eterna, a morte que trará consequências eternas, destruído, aniquilado e destituído da presença de Deus eternamente. Que o Eterno possa nos guardar na lei de Moisés, nas palavras dos profetas, nas palavras dos apóstolos, para que nós possamos, como está em Malaquias capítulo 4, naquele grandioso dia, para os justos não virá o juízo, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Nós receberemos o reino, nós receberemos a promessa, nós receberemos a justiça que proverá vinda do Messias. Será como um sol
que irá resplandecer e nós receberemos o galardão, receberemos as promessas. Por isso, que possamos guardar a lei do Eterno, que possamos lembrar da lei de Moisés, dada no Monte Sinai, de sabermos que fazemos parte do corpo do povo do Eterno. Fomos aproximados da congregação de Israel e devemos guardar a lei do Senhor, os seus mandamentos, as palavras proféticas. Devemos nos assimilar, termos as características do povo de Deus, povo sacerdotal, povo santo, povo separado, povo justo, povo que guarda os mandamentos do Eterno. Que nós possamos guardar e de saber que os tempos se aproximam, que as profecias se encaminham para a volta do Messias, para a volta do Senhor Jesus Cristo, a qual ao soar da última trombeta nós receberemos nosso corpo transformado, nosso corpo incorruptível. A imortalidade está reservada apenas para o justo, mas se dormirmos no pó da terra, iremos despertar ao soar da última trombeta, como o próprio Cristo também proferiu no Evangelho de João, mencionando: não vos maravilheis quando observardes pela voz do Messias, aqueles que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vida eterna, outros para a morte e desprezo eterno. Que nós possamos guardar esta palavra profética de Malaquias, mostrando o grande juízo para aqueles que não aceitarem a lei e os mandamentos do Eterno. Mas haverá um sol da justiça que estará brilhando para os salvos, que estará brilhando para o justo, que adentrarão no reino milenar com Cristo, que herdarão a santa cidade, a nova Jerusalém, o grande reino de Deus, o grande tabernáculo de Deus que será colocado entre os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e eles serão o seu Deus. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno te conceda a paz no teu coração, que o Eterno continue nos guardando, nos preservando nesse tempo, e que nós possamos guardar a esperança desse sol da justiça que irá resplandecer sobre nós, a grande promessa, a grande ressurreição para nossos irmãos que dormem no pó da terra, mas irão despertar, e de sabermos que o reino de Deus se aproxima. Há 6 trombetas do Apocalipse, na sequência da história, já foram tocadas. Estamos aguardando a última trombeta, a 7ª trombeta, que será na volta do Messias, como está descrito em Apocalipse capítulo 11, em 1 Coríntios capítulo 15, sequência do verso 50, 51, 52, a promessa da volta do Messias, a promessa da nossa imortalidade, porque somos mortais, de recebermos o nosso corpo glorificado e de podermos estar diante do Eterno para todo sempre, vivendo e reinando com Ele eternamente. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que o Eterno, conforme a sua vontade, nos prepare um outro momento, quem sabe na próxima semana novamente, que podemos estarmos aqui anunciando a sua lei, os seus mandamentos e proferindo as palavras de Malaquias: lembrai-vos da lei de Moisés. Que o Eterno te abençoe e que a paz dele esteja no meu e no teu coração.